Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, no nosso devocionário, nós vamos falar então sobre o Salmo 119. Então hoje vai ser mais ou menos 1 hora de devocionário. Por quê? Porque nós temos 176 versículos para ler, mastigar, tá? E aprender alguma coisa com eles e sobre eles, né? Então são 176 versículos, coisa pouquíssima, facinho de, né, desmembrar, principalmente para mim, né? Então a gente vai tentar fazer isso hoje. Estou até vendo o pastor entrou ali com a carinha de sorriso, né? E deixou essa para mim. Então que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos mostre aí qual é a lição que Ele quer nos deixar. Tô brincando com os irmãos, né? Óbvio que eu não vou ler o capítulo inteiro. A gente primeiro faz, né, um estudo, uma averiguação para ver o que o Senhor Ele nos traz, né, como palavra. Os irmãos sabem que eu não gosto muito de teologizar, né? Mas eu não podia deixar um salmo tão maravilhoso como esse, assim, passar desapercebido, ser tratado só como mais um salmo. Então eu fui atrás de algumas particularidades aí do Salmo 119 e eu achei algumas muito interessantes, muito interessantes. Assim, primeiro, que ele é diferente de todos os salmos. A gente vê aí a maioria dos salmos pedindo misericórdia, perdão, ajuda, socorro, né? Lamento. E o Salmo 119 não. Olha que interessante. Eu até escrevi porque senão a gente se atrapalha, né? Mas qual que é o que você percebe lendo o Salmo 119 inteiro? Isso eu quero que depois você faça calmamente, tá bom? Você faça calmamente aí na sua casa. Você vai perceber, tá? E talvez até mais do que eu, algumas coisas mais do que eu, que o salmista ele tem uma devoção à palavra de Deus que é assombrosa. A lei de Deus, ele tem uma devoção assombrosa à lei de Deus. Ele sabe que ela dá vida, né? Ele sabe que ela o ajuda até mesmo a contemplar o próprio Deus, né? E principalmente o seguinte, ao Deus dessa palavra. Então ele tem uma devoção muito grande pela lei de Deus, mas principalmente pelo Deus dessa palavra, o nosso Deus, né? E dois aspectos que são muito ressaltados sobre essa palavra são as diretrizes divinas, tá? Para a nossa vida e as promessas de Deus. As diretrizes, os caminhos que Deus nos dá para seguir e as promessas de Deus para com cada um de nós, né? E o interessante é que ele vai deixar claro para a gente que esses dois, essas duas engrenagens aí, as diretrizes divinas para a nossa vida e as promessas de Deus, elas gritam pelo quê? Elas gritam por obediência e fé, tá? As diretrizes que Deus dá para as nossas vidas, é necessário ter obediência para seguir, tá? E crer nas promessas de Deus é só através de fé. Então, são algumas lições que eu tirei. Fora isso, eu deixei aqui para ressaltar para vocês umas curiosidades, umas coisas muito loucas assim.
É, ele tem, ele tem alguns, como que eu posso dizer para você aqui, uns termos, tá? Que é usado lá no hebraico, e eu não vou falar para você lá em hebraico como tá, porque eu não coloquei até no Google para ver se eu conseguia pronunciar os negócios, mas não consegui, tá? Mas traduzindo para nós, que termos são esses? Leis, lei, estatuto, preceitos, mandamentos, ordens, ordenanças, decretos e palavras. E palavra, né? Ou seja, a palavra de Deus. E que esse salmo ele se divide em 22 estrofes, tá? Ele tem 22 estrofes e você viu esses 8 termos? O que é interessante é que eles aparecem em todas as estrofes, os 8. Os 8. Tudo para mostrar para mim e para você a importância da palavra de Deus. Eu parei para analisar aqui e eu comecei a grifar para contar quantos termos, né? Dava por estrofe, e é isso. Então você vai ver esses termos: lei, estatuto, preceito, mandamento, ordem, ordenança, decreto, palavra. Em todas as estrofes você vai ver essas 8 palavras, esses 8 termos, tá? Esses 8 termos. E é um salmo maravilhoso, maravilhoso. Ele vira meme na nossa boca até, né? Quando alguém manda uma mensagem muito grande, a gente fala, e fulano mandou o Salmo 119 hoje, né? Então tá, ditas as importâncias e as bobagens, vamos para o que é interessante, para o que é importante para cada um de nós, que é a palavra de Deus. E eu não fiz nada mirabolante com o Salmo 119, porque quando você lê, você também vai sentir que ele fala por si só. Ele fala por si só. Então, mais uma vez, como eu sempre disse para vocês, eu não trouxe nada mais, nada menos do que primeiro o Senhor falou comigo. E eu queria que isso também fosse passado para você. E o que eu tenho para nós hoje é bem no início, tá? É lá do versículo 1 ao 8. Eu vou ler. A minha versão está na nova versão transformadora na NVT, tá bom? Justamente para que fique fácil a sua compreensão. Principalmente para você, meu querido, que possa estar nos acompanhando ou que vai nos acompanhar através de compartilhamento dos nossos irmãos e que crentes, tá bom? Então vamos traduzir, tá? Tá no computador, tá bom? Por isso estou virado. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Como são felizes, né? Ou quão bem-aventurados são, pode estar assim na sua tradução. Os íntegros, aqueles que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os preceitos, o que o Senhor pede, né? E o buscam de todo o coração. O que acontece com esses? Não praticam o mal e andam em seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Versículo 4. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente. À medida que aprender
teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Por que eu peguei esses versículos? Eles são a introdução para todo o salmo. Ele já mostra sobre o que o salmista vai nos falar. Então ele começa dizendo que as pessoas íntegras, né, e que seguem o Senhor, essas são muito felizes. Essas são muito felizes. As pessoas às quais não se acha nada a que se falar delas. Aqui eu e você, nós não conseguimos, dentro da nossa deusidade ou da nossa divindade, né, que nós nos achamos às vezes, julgar, nós não vamos encontrar nada do que falar delas. Mas também como são felizes os que obedecem, né, os preceitos do Senhor, e que buscam de todo o coração. Por que esses são felizes? Porque é uma caminhada pura com o Senhor. É uma caminhada pura com o Senhor. É o Senhor ali todos os dias guiando os teus passos. E aí não tem variação. Não é dia ruim ou dia bom. A gente entende que todos os dias junto ao Senhor são bons. E aí, esses que obedecem os preceitos, esses íntegros, eles não praticam mal. Não praticam mal. Andam somente no caminho do Senhor. Eles andam no caminho do Senhor. E talvez seja esse o principal motivo da sua integridade, da sua obediência e da sua bondade. O salmista lembra a cada um de nós que o próprio Deus nos encarregou de seguir fielmente as ordens dele. Se você puder e quiser, leia Deuteronômio no capítulo 6, tá? Para você ver quando Deus dá os mandamentos, tudo o que ele fala. Tá bom? Sobre os que seguem, sobre como seguir os seus caminhos e o porquê de segui-lo. Deus sempre fez isso. Deus nunca nos escravizou. Deus nunca nos escravizou. Ele só pediu que seguíssemos os seus mandamentos, porque esses mandamentos nos trariam vida. Veja bem, Jesus ele resume os mandamentos em 2. Amar e o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, logo você segue os seus preceitos, a sua palavra, a sua justiça, os caminhos do Senhor. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não rouba, você não mata, você não deseja a mulher do próximo, você ama somente. E aí que está a chave. E aí que está a chave. O salmista continua dizendo: o meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os seus decretos. Ele almejava que tudo que ele fizesse refletisse a lei de Deus. Para quê? Quando você quer que as coisas, você quer que reflita, é porque você quer que os outros vejam. Ele queria que aquilo fosse visto, fosse notado. Porque as pessoas, quando veem alguém caminhando assim, elas querem conhecer, elas querem saber de onde emana tudo aquilo. A gente sabe disso. Aí ele diz assim, ó, que o desejo dele é esse, porque ele não vai ficar envergonhado quando ele meditar nos mandamentos.
Porque quando ele olhar para os mandamentos, ele não. Quando ele se auto-julgar, né? Quando ele se auto-julgar olhando para os mandamentos, ele vai ver que ele não roubou, que ele não adulterou, que ele ama o Senhor acima de todas as coisas, que ele não se deixou desviar, ele não fez do dinheiro dele o seu Deus, ele não colocou a sua confiança nos seus carros, nos seus cavalos, né? Como o salmista costuma dizer, a confiança dele estava simplesmente em Deus e que ele era capaz, através de tudo isso, olhar para o próximo com piedade e com misericórdia. Então, quando ele olhasse para os mandamentos para se auto-julgar, ele não encontraria falha. Por isso que esse era o desejo dele. Eu te darei graça por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Por que ele vai dar graça? Porque foi o Senhor que ensinou ele a caminhar. Através dos estatutos, Deus mostra para ele como caminhar. Então ele vai dar graça. Senhor, muito obrigado por me ensinar a caminhar. Muito obrigado. E ele diz aqui no 8: eu obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistas de mim. O salmista sabe que apesar de todo esse desejo do coração dele, pode ser que ele falhe. Por isso que ele termina o versículo 8 dizendo: não desista de mim. Não desista de mim. Apesar de eu e você, nós desejarmos, almejarmos seguir as leis do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor, seguir a palavra do Senhor piamente, uma hora nós vamos errar. Uma hora nós vamos errar. Uma hora nós vamos falhar. O apóstolo João, pensando no quanto eu e você nos sentiríamos constrangidos porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é implacável, ele mostra para mim e para você como as coisas são, como realmente é. O apóstolo João diz que não é para a gente continuar pecando, mas se acaso a gente pecar, é para a gente não esquecer que a gente tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. Talvez o meu amor e o seu amor pela palavra de Deus não chegue aos pés do salmista aqui, que escreveu o Salmo 119. Porque às vezes a gente deixa passar algumas coisas nos textos. E como eu tinha que fazer a meditação em cima, e a devocional em cima dele, eu me peguei e me apeguei muito a esse salmo. Tem muitas passagens bonitas nele, muitas estrofes maravilhosas. Mas nenhuma delas se cumpre. Nenhuma delas se cumpre. Se eu e você não pedimos misericórdia para Deus. Misericórdia. Porque a nossa felicidade, porque a nossa integridade, porque a nossa obediência tem que estar firmada em cima da palavra do Senhor e no Senhor, pedindo misericórdia para Ele, porque nós somos muito falhos e os nossos pés toda hora tendem a querer vacilar. Pense nisso. Pense nisso. É impressionante
como nós temos o nosso poder de se autodestruir. Mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que não muda a sua palavra, que prometeu para mim e para você resgate. E Ele está lá. Ele sempre está lá. Mãos estendidas, braço amigo, para mim e para você. Nós precisamos ter a humildade do salmista, de nas nossas orações pedir para Deus, por favor, não desistas de mim. Não desista. Pode ter certeza, Ele não desiste. Vamos orar? Senhor, grandioso e maravilhoso é o Teu poder e o Teu amor. Esse amor, Senhor amado, Ele excede, Senhor amado. Ele está muito acima do meu entendimento. Ele está muito acima do que eu conheço. É por isso que eu tenho vergonha, Pai. É por isso que eu me envergonho diante de Ti. Porque eu sei que eu sou muito falho, Pai. E que eu careço dia a dia da Sua misericórdia. Tende misericórdia da minha alma, Pai. Cuida, Senhor amado, da minha família, das famílias, Senhor amado. Da fé espalhada por toda a terra, Senhor. Cuida de cada um. Tende misericórdia, Senhor amado, de cada um de nós nesse momento. Pai, não deixe que os nossos pés, Senhor, vacilem. Mas nos perdoe, Senhor amado, caso isso ocorra. Tende misericórdia de cada um de nós. Transforma dia a dia o nosso coração. Transforma a nossa mente, Senhor. Olha para cada um de nós de acordo com a Sua misericórdia, Pai. Com a Sua misericórdia. Em nome de Jesus. É que eu te oro agradecido por tudo. Amém, Senhor. Baixou a luz aqui, tive que dar jeito, né? E é isso. Obrigado a todos que acompanharam mais essa live, que gostam da palavra do Senhor, que amam a palavra do Senhor, e que Deus abençoe cada um de nós, porque dentro do Salmo 119 você vai achar um amor tremendo pela palavra do Senhor e pelo Senhor. E aí pense, repense, analise como está a sua vida, o seu amor à palavra, o seu amor a Deus. E que Deus te abençoe. Leia calmamente o Salmo 119, tá bom? Leia calmamente, sem pressa. Sem pressa. Que o bom Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Até a próxima.